Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Está começando mais um hashtag Bíblia no Coração. E eu queria pedir a você, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que outras pessoas possam ter acesso a essa palavra. E o versículo que eu trouxe para você nesse dia está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 e versículo 7, que vai dizer assim: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está esse perante o Senhor, o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Sabemos muito bem, conhecemos o contexto aqui, que é o chamado, de Davi, do rei Davi, grande homem de Deus, transformado por Deus, quando não tinha ninguém vendo, ele estava matando urso, matando leão para defender as ovelhas de seu pai. Então sabemos que Israel, ele está vivendo aqui uma monarquia. O rei Saul agora é rejeitado por Deus, porque desobedeceu a Deus. E Deus decide chamar um homem segundo o seu coração, que foi Davi. Estamos falando do chamado de Davi. Se você continuar lendo todo o capítulo 16, leia aí na sua casa, você vai ver que Deus ele unge Davi, e há uma honra de Deus para Davi naquele momento. O Senhor chama a atenção, e eu separei alguns pontos aqui. Sabemos que Israel agora está vivendo uma monarquia, o rei Saul governa. Se o rei Saul continuasse na posição que o Senhor colocou ele, os filhos dele, seria rei e iria sucedê-lo. Mas Saul ele desobedece, ele desagrada a Deus, e o Senhor decide chamar um homem segundo o seu coração, que foi Davi. E a partir desse momento, sabemos que Israel também está vivendo um período de muitas guerras, muitas pelejas, muitas batalhas. Meu querido, o período de peleja vem sobre a nossa vida. Abri um parênteses aqui para falar com você. Período de peleja vem sobre a nossa vida. Mas o comportamento meu diante da peleja vai definir aonde eu estou em Deus. Qual a posição que eu estou em Deus? O meu comportamento diante das lutas, diante das aflições. Se eu sou uma pessoa que diante das aflições, diante da luta, eu continuo orando, continuo buscando a Deus, eu vou ter vitória. Eu vou ter vitória principalmente espiritualmente, porque isso não vai me abater. Entendeu? Porque o povo de Israel está vivendo aqui um período de muitas guerras. Deus ele chama Saul e ele já começa. Sabemos que o Senhor chama a Samuel: você precisa ir até a casa de Jessé e ungir um novo rei, porque eu tenho rejeitado Saul. E Samuel chega naquele lugar e fala para Jessé reunir os filhos, e Jessé chama os filhos dele e deixa Davi lá, não chamou Davi. E Samuel chega e olha e pela aparência, olha assim: não, certamente é esse que entrou Eliabe, certamente é esse, está aí diante de mim, o ungido do Senhor. E Samuel ali, querido, ele olha a aparência, Deus chama a atenção dele: olha, Samuel, não olhe a aparência, não olhe para... eu não tenho a mesma ótica que você, Deus está dizendo isso: eu não tenho a mesma ótica. Deus não olha com a nossa ótica. Existem muitas pessoas que estão sendo levantadas por homem, hoje na época que estão vivendo, não estão sendo levantadas por Deus. Tem que ter o chamado, querido, tem que ter a ordem do Senhor, tem que ter a palavra de ordem do Senhor, a palavra de comando dele. Não adianta você fazer as coisas com os seus braços. O Senhor rejeitou a aparência, o Senhor olha o coração. O Senhor rejeitou a aparência ali naquele momento. O Senhor vai chamar a atenção de Samuel. Sabemos que Samuel foi um grande homem de Deus, Você não encontra Samuel em pecado, em prostituição, em nada. Samuel foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Você não encontra assim, um erro grave. Ele é ser humano como todo mundo. Você teve essa situação aqui. Mas você não encontra Samuel envolvido em escândalo na Bíblia. Você não encontra. E aí nós podemos abrir um ponto aqui para dizer que nós precisamos ser como Samuel, viver uma vida regrada diante da
palavra de Deus, né? Viver como a palavra nos ensina, viver como o Senhor Jesus nos ensinou, andar de maneira correta, de maneira certa, como o Senhor nos ensinou. O Senhor não olha, o Senhor olha o coração, o Senhor não olha a aparência. Nosso coração deve estar em Deus. O homem olha o exterior, o homem olha a sua aparência, mas Deus já viu o seu coração, Deus já te contemplou, Deus te conhece, querido. Desde o ventre da sua mãe, quando você estava informe, Deus já te conhecia. Antes de você estar informe, Deus já te conhecia, Deus já sabia quem era você. Deus, ele conhece seu coração. O seu coração precisa estar em Deus. Deus sonda e conhece os corações. Deus, ele tem uma obra linda na sua vida. Esquecido pelos seus, Davi foi esquecido naquele momento ali, no momento de bênção, que Deus estava separando um novo rei. Foi esquecido lá no pasto pelo seu pai, pelos seus irmãos. Ninguém lembrou. Pai, está faltando Davi, todos os filhos, ninguém lembrou. Eu não vou fazer nenhuma conjectura, nenhuma imaginação. Eu vou falar aquilo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, está ministrando. Todo mundo esqueceu de Davi naquele momento ali. E ele estava lá, dando a vida pelas ovelhas de seu pai. As pessoas podem até te esquecer, mas Deus, ele não te esquece. O homem pode só olhar e dizer assim, esse aí não é nada, mas Deus, ele nunca te esqueceu. Deus, ele nunca te esquece. Deus sabe quem é você. Ele nunca desiste de você. O Senhor nunca desistiu de você. O Senhor sempre acreditou no seu chamado. Porque quando você estava sozinho, o Senhor te viu naquela peleja, naquela oração, naquele momento de dor, naquele momento de perca. O Senhor estava contigo. O Senhor viu Davi naquele momento. O Senhor viu ele e é o suficiente. O Senhor te viu e é o suficiente para você vencer. O Senhor te viu no momento da sua dor, no momento da sua prova. Isso é o suficiente para você vencer. Isso é o suficiente para você conquistar. Ninguém precisa acreditar em você. Basta o Senhor acreditar em você que vai dar tudo certo. Basta o Senhor acreditar em você, querido. O Senhor não esquece de você. Ele viu você matando o urso e matando o leão. O Senhor tinha visto Davi matando o urso e o leão lá atrás. Ninguém tinha visto, ninguém tinha contemplado. Aqui nós estamos falando do chamado de Davi. O Senhor tinha visto ele. Talvez você tira períodos de orações matando urso e leões e você pensa assim, ninguém está me vendo, mas o Senhor está te vendo, querido. Essa peleja, você vencendo em oração, você orando de madrugada, o Senhor está te vendo, o Senhor está te contemplando. E por isso que o Senhor vai fazer você vencer. Ele estava matando o urso e o leão, porém foi esquecido. E quando passou todos os filhos de Jessé, Samuel falou assim, não falta, acabou os seus filhos, não falta mais nenhum. Aí pai fala, aí foram lembrar, tem Davi, tá lá cuidando das ovelhas. Tem Davi lá, tá cuidando das ovelhas lá. Mas aí Deus estava falando assim, mas aquele que estava lá esquecido, cuidando das ovelhas, estava matando o urso e o leão quando ninguém estava vendo, para defender as ovelhas do seu pai. É tempo de ser cheio de Deus. Deus tem uma unção sobre a sua vida. Eles chamam Davi. E o interessante é que Samuel fala assim, ninguém vai sentar à mesa enquanto Davi não chegar. Querido, Deus tem uma unção para a sua vida. Deus tem te separado para uma grande obra. Se coloque na posição que Deus tem para você. Tem uma unção sobre você chegando. Mas para ser cheio de Deus, nos bastidores, quando não tem ninguém vendo, nós precisamos ser fiel a Deus. Quem é você quando você está só? Talvez você queira reivindicar a vitória, mas quando você está só, você não é fiel a Deus. Quando você está sozinho, você precisa ser fiel a Deus. Tem dificuldades? Ora a Deus, clame a Deus que você vai vencer essa dificuldade, que você vai encontrar o que Davi encontrou aqui, o tempo de honra, um tempo de transformação de vida, porque Jesus ele entra e ele muda toda a nossa trajetória, ele nos dá sabedoria, ele nos guia. Rodrigo, mas no mundo tem as aflições? Sim, no mundo tem aflição, tem luta, tem dor, tem perca, mas tem vitória, tem bênção da parte de Deus, liberada da parte dele, tem bênção da parte do Senhor sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Tem bênção do Senhor.
Porque na igreja, como nós vimos nos vídeos anteriores, acontecem milagres, prodígios e sinais. No meio do nosso povo ainda hoje acontece. E é isso. O Senhor, começa repreendendo Samuel. O Senhor olha o coração. O Senhor olha o coração, o Senhor não vê a aparência. Esquecido pelos seus, foi esquecido pelos seus, mas o Senhor estava lembrando dele. O Senhor não esqueceu de você, o Senhor te viu matando o urso e o leão. Esses foram os pontos que eu falei para você nesse dia. É tempo de ser cheio de Deus. Quando você está só, você precisa procurar ser cheio de Deus. Amém, querido? Vamos estar orando. Amado Deus e eterno Pai, Deus, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, fala conosco através da sua palavra. Deus, queremos pedir ao Senhor, visita esta pessoa, visita esse lar, visita esta casa, Pai. Toma nas suas mãos. Deus, faça aquilo que lhe apraz. Deus, porque talvez essa pessoa no secreto ninguém está vendo, talvez o pastor dela não está vendo, os colegas de trabalho não estão vendo, mas ela está vencendo em oração, ela está conquistando, pedindo ao Senhor em oração por um milagre. E eu creio que o Senhor nesta tarde está liberando milagres sobre a vida dela, sobre a saúde dela, sobre as finanças dela. Pai, queremos colocar todas as áreas da nossa vida nas suas mãos. Não basta só uma área, mas sim todas as áreas. Te entregamos todas as áreas da nossa vida. Visita-nos, Pai, visita-nos a nossa casa, nosso lar, o nosso coração. Visita, Pai, nossa mente. Nos dá sabedoria para os estudos, para ler a Tua palavra. Deus, para desenvolver aquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós te entregamos todas as pessoas que oram comigo neste dia. Eu entrego a minha vida, a minha casa também nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um hashtag Bíblia no Coração. Que o Senhor venha ali derramar as janelas do céu sobre a sua casa, sobre o seu lar, em nome de Jesus.